tarde, Camila. Boa tarde. Hoje daremos prosseguimento às nossas palestras doutrinárias, no qual o tema é Doutrina Espírita e os Desafios da Família. Na tarde de hoje, o subtema é Educação e Paz na Família, e teremos o prazer de contar com a explanação de duas amigas irmãs da nossa casa, a Jamile e Jaqueline Lima, e que, após a nossa leitura do Evangelho, como de costume, daremos prosseguimento à doutrinária. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. De todos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelo que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma, por motivo de interesse, essa nada realmente, são umas para as outras, a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são índice da empatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com um dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra com as raças e os povos. Amado Mestre, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por nos dar o direito de conhecer os teus ensinamentos. Que as nossas amigas palestrantes, nossas irmãs, sejam abençoadas pela tua graça e possa trazer a
tua palavra para todos nós. Sendo assim, Senhor, pedimos que nos dê uma tarde de paz e tranquilidade e ilumine nossas irmãs na tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa tarde aos irmãos do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Eu vinha fazendo uma reflexão há pouco instante, quando, pensando no tema Educação e Paz na Família, me dei conta de que estou aqui dialogando com a grande família do Núcleo Espírita da Polícia Militar, onde se reúnem espíritos afins que têm as suas particularidades, mas que se constituem, que se identificam como um grupo familiar que vão buscando o seu crescimento espiritual. E pensando nessa perspectiva, quão oportuno é esse tema para conversarmos um pouco sobre ele na tarde de hoje. Quando Joana de Ângeli nos presenteia com essa temática, educação e paz na família, ela não pensa simplesmente que essa paz será usufruída pelas pessoas que compõem um mesmo núcleo ou grupo familiar. Ela está pensando na extensão dessa paz para o convívio social e para a humanidade como um todo. Se nós observarmos a maestria desse raciocínio de Joana, quando ela pensa os núcleos, que seriam pequenas células de amorosidade, que ao levarem essas pessoas que experimentam essas mesmas emoções, chegam até o mundo fora das suas casas, poderiam então constituir imensas cadeias de amorosidade. Claro que, na nossa condição evolutiva atual, ainda não experimentamos esta grande possibilidade de manifestarmos a nossa amorosidade, porque nas famílias, como nós já estudamos e já sabemos, não encarnam ou reencarnam apenas espíritos que tenham afinidades, que sejam amorosos uns com os outros. Nós temos grupos familiares também muito conflituosos, porque ali se encontram espíritos que em outras encarnações tiveram as suas diferenças, as suas contendas, as suas feridas e que reencarnam com essas questões para serem resolvidas num contato mais próximo com o outro pelos laços consanguíneos, para que a convivência venha então a dirimir ou, de fato, resolver esses conflitos anteriores, já que nós temos o conhecimento de que o que precisamos buscar é harmonia e amorosidade nas relações, numa perspectiva de perdão, para podermos avançar com mais tranquilidade. Antes mesmo de entrar no tema propriamente dito, e no capítulo específico, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão daquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, quando trata especificamente de ingratidão dos filhos e dos laços de família. Quando a gente faz essa reflexão, no próprio Evangelho tem a distinção de que sim, existem aquelas famílias bem harmoniosas, onde as pessoas vivem bem, respeitando um ao outro, têm o prazer do convívio, estão sempre aninhadas, sempre juntas, enquanto a gente encontra outros grupos familiares em que as pessoas, inclusive os espíritos, desde tenra idade, já manifestam aversão, animosidade, agressividade em relação ao pai, à mãe, a um irmão, ou é totalmente avesso e contrário a determinadas famílias. Já aí, a gente tem 3 possibilidades de conformação de grupo familiar. O primeiro, que é a harmonia, que é uma conquista de convivência desses espíritos e que a lei de atração, afinidade e sintonia faz com que eles se reúnam novamente e continuem o seu progresso espiritual. Vamos lembrar que aqui há mérito e merecimento para que esses espíritos se reúnam e passem a usufruir de relações tão harmoniosas e prazerosas. Tem o segundo grupo, que é aquele que não goza de harmonia e satisfação, porque as emoções e os sentimentos desequilibrados, alimentados em outras experiências, vêm à tona. E ali, por mais que eu não lembre
aqui, né, no atual, no meu mental, no consciente, melhor dizendo, o contato energético faz com que eu lhe identifique como aquele que em outros momentos ou eu prejudiquei ou me prejudicou. Vamos lembrar também que não tem condição de vítima, nós nos retroalimentamos nesse mecanismo emocional, atacamos em um momento, somos atacados em contrapartida ao outro, fruto de uma dinâmica de uma lei de causa e efeito. Nesse sentido, não há vítima. Lembrar também que por essa mesma lei de sintonia e afinidade, eu atraio para mim pessoas, circunstâncias e situações semelhantes ao que eu nutro internamente. Então, o outro não está à toa na minha existência. Se assim o fosse, eu já teria que pensar que o atributo concedido à divindade de que ele é soberanamente justo e bom tem alguma coisa de equivocada. E não é. Estamos todos no lugar, nas circunstâncias e com as pessoas necessárias à nossa caminhada evolutiva. E pasmem, que nós atraímos. E o terceiro grupo familiar é aquele grupo em que nós temos pessoas com características comuns, tranquilas, calmas, bondosas, caridosas, mas que têm sempre um espírito que destoa, o que a gente chama pejorativamente de ovelha negra da família, que não é para nossa perspectiva espiritual adequado, porque em verdade ali a gente tem um espírito com características evolutivas e conquistas que o situam numa determinada condição e que esses espíritos o recebem por benevolência e indulgência para, pelo exemplo, contribuir com a sua evolução. E nada mais de diferente nisso do que os nossos mentores espirituais fazem conosco, porque para ser mentor, ele precisa ter uma condição evolutiva superior para nos ajudar nessa caminhada. Então, se olharmos o exemplo, ele é semelhante. E a gente também encontra grupos familiares em que a gente tem pessoas com hábitos que não são muito saudáveis ou que do ponto de vista espiritual e moral não são tão recomendáveis e a gente tem ali um espírito totalmente contrário, que pode vir, inclusive, para contribuir com a evolução desses espíritos que compõem ali um grupo familiar. Aí, às vezes, a gente vem como se nunca tivesse estudado ou conhecido essas questões e se questiona, não sei como fulano aguenta, se fosse eu já tinha pedido divórcio. Vamos soltando essas frases e determinados argumentos, parecendo que esquecemos de toda uma programação reencarnatória, de todo um cuidado para que aquele grupo se reunisse e que por qualquer coisa a gente deseja desfazer. Óbvio, vamos aqui salvaguardar circunstâncias de extrema violência, de submissão, de sofrimento, que aí já está em outro patamar, que a gente inclusive toma outras decisões e outras condutas quando isso se exacerba e chega a um estado de extremo sofrimento e violência que pode até resultar em consequências mais graves do que as que geraram a conformação daquele grupo familiar. Temos que ter bom senso, obviamente, ao falarmos isso. Mas aqui eu estou me referindo às pequenas coisas, às chateações, às ofensas que são ditas e que às vezes o nosso orgulho quer responder e a gente então atribui ao outro a responsabilidade pelo meu sofrimento. Então eu estou presa àquele núcleo. Eu não posso fazer determinadas coisas porque fulano depende do meu cuidado. Calma! Lembre-se que como espírito imortal, você não está naquela condição à toa, tem uma programação para que as famílias se conformem. Se a gente observar a existência e a vida num pequeno momento de existência, de anos, de décadas de vida, nós vamos padecer muito. Mas se a perspectiva é de espírito imortal e que aquela existência passa muito rápido e que eu preciso em verdade aproveitar, o nosso prisma muda e muda muito. E como é que eu posso manter essa perspectiva acesa, essa ideia de que eu estou ali por algum objetivo e que inclusive se logo eu cuidar, minha encarnação futura vai ser mais feliz? É o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, cultivar hábitos do estudo, das boas leituras. Evangelho no lar é imprescindível quando se fala em paz na família, porque se você está ali envolto em uma atmosfera conflituosa, difícil,
inclusive às vezes em que o contato com o outro se torna algo quase que insuportável, traga para dentro da sua casa energias benéficas. Se você se percebe como alguém que está sem força, algo quebrado no sofrimento, puxe para dentro da sua casa as energias benéficas dos espíritos. Lembrem-se, a gente não tem só mentor espiritual e anjo guardião, a gente tem espíritos afins, espíritos familiares, espíritos protetores do grupo familiar e mais os que vêm participar do Evangelho no Lar. Se você consegue contar com toda essa força, com certeza alguma coisa irá mudar. E atrelada essa proteção ao seu esforço pela melhoria, que não vai escapar dos olhos da divindade, as coisas vão se tornar mais leves, não necessariamente mais fáceis, mas elas vão ficar mais tranquilas na sua condução. Lembrar que com Jesus o jugo é suave, o fardo é leve, porque eu entendo que ali está a minha perspectiva de regeneração. A gente não tem como identificar se fomos responsáveis por aquela conjuntura que experimentamos, mas de uma certeza nós temos, não estamos ali à toa. E a ideia não é necessariamente encontrar quem começou, quem é o verdadeiro culpado. Se eu estou ali, em algum momento eu correspondi ao outro, magoei, feri, não dei a atenção devida e agora estou sendo cobrado pelas circunstâncias. O que nós temos de legado da doutrina espírita não é que o outro me cobra, é a lei divina que vem me questionar. E ao me questionar, ela me dá a chance de reparar com aqueles com os quais eu contraí algum débito. Vamos lembrar de expiação. Expiar é observar as consequências dos atos que cometi no passado. Então, o meu núcleo familiar me permite observar aquilo que fiz e aquilo que fui. E lembrem-se do Evangelho, que é claro quando diz isso. Aqueles, e aí ele está se reportando diretamente aos pais, que tudo fazem pelos seus filhos e caso não dê certo, fiquem tranquilos, porque Deus vê e irá recompensá-los pelo esforço. Mas se fostes negligente, irás responder a partir da amargura de ver o seu filho sofrendo pelas consequências dos atos irresponsáveis, atrelado à sua negligência e falta de cuidado. Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu reconheço o meu papel e minha responsabilidade, eu não vou mais enxergar a minha condição de vida como purgatorial, castigo, punição, prisão, e sim como oportunidade reparadora. A família não é só um laboratório para que a gente tenha ali seres em que eu deva cuidar, que eu deva usar métodos experimentais. Não, família é um campo espiritual de crescimento de cada um. E quando eu aplico as leis divinas, quando eu entendo lei de causa e efeito, quando eu entendo que só atraio aqueles que me são necessários, e que se não atrair, estou ali porque Deus me confiou uma missão, ficará mais fácil entender o que é mesmo que estou fazendo naquele grupo familiar. Todos temos uma função. Tomemos conta dela dentro das nossas possibilidades, sem nos violentar ou fazer o que não conseguimos, mas sem sermos negligentes. Essa é uma primeira reflexão antes de entrar no tema propriamente dito, Educação e Paz na Família, que traz uma abordagem interessantíssima em relação à criança, onde a afirmação de que a paz do mundo dependerá da educação da infância. E é sobre isso que Jaqueline falará agora com vocês. Boa tarde, família Nepom. É com muita satisfação que estou aqui para desenvolver mais uma atividade. Como colocou Jamile e como foi dito por Joana de Ângeles, a paz do mundo depende da educação da infância. Então, vemos hoje uma explosão de crianças, com atitudes cada vez mais adultas, seja na área das artes, na área da ciência, na liderança de grupos, esse desenvolvimento infantil cada vez mais exacerbado.
Antigamente também existiam essas crianças assim, mas eram muito menos vistas porque a sinalização era outra. A criança era tratada de outra forma. E hoje as crianças têm mais espaços, com a ajuda dos avanços tecnológicos, com a ajuda também da psicologia. Então as crianças foram tomando um outro lugar na sociedade, uma outra forma de cuidado com elas também. Então a gente hoje tem vários nomes para denominar essas crianças que têm essas posturas já adultas e com atitudes também adultas, né? Chamamos de talentosas, chamamos de crianças de gênio, chamamos de crianças com altas habilidades, crianças superdotadas. Então, elas ganham essas denominações já por demonstrar essas posturas. Para nós espíritas, sabemos que isso também vem associado a encarnações, outras vivências deste espírito que traz essas marcas também, né, para as novas existências. Então, assim como também tem esse desenvolvimento dessa infância para essas questões adultas positivas, nós também temos aquelas crianças que têm também posturas já violentas, agressivas, né, já na criminalidade. Então, tudo isso precisa desse ajuste, né? Precisa desse cultivo, dessa paz, né? Para que a gente consiga também constituir esse processo de educação e desenvolvimento na infância. Agora veja, essa afirmação de Joana de Ângeles, né? Que a paz do mundo dependerá da educação da infância. Veja então quanto tempo a gente vamos levar para termos paz no mundo. Porque começando na infância até a fase adulta, a gente tem aí uma trajetória de anos, da necessidade de anos aí para se fazer esse processo. Então não posso dizer que vou dormir e acordar em paz. Vamos dormir e acordar amanhã o mundo todo em paz. Porque a paz é uma construção interna, né? A partir desses outros elementos que vêm do externo e tem que coincidir o espírito, a sua evolução, a sua capacidade de tentar mais uma vez, com esses elementos externos que vamos trazer, que é a educação dos pais, a educação da escola. Então, quanto tempo nós vamos levar para que isso aconteça? Então, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa construída, é uma coisa que a gente vem aperfeiçoando para que quando essa criança chegue na vida adulta, ela consiga ali expressar esse conjunto, né, de atitudes, esse conjunto de investimento, né, que a gente faz. Quando eu digo aqui investimento, eu não estou falando de investimentos materiais, como Jamile já até também colocou, né, essa questão entre o investimento material e o investimento no espírito. Estou falando mesmo desse investimento positivo no espírito, né, com os valores, né, onde a gente vai trazer aí essa questão dos valores, das virtudes. É esse investimento que vai fazer a diferença dessa paz, né? Então a gente vê aí essa construção, isso é muito importante, né? Eu destaco muito isso, eu repito isso, essa construção mesmo da paz, é um processo de construção, porque a gente vai ter que lidar com as nossas inclinações, porque a gente vai precisar lidar com os nossos hábitos, que é uma coisa bem importante que nós vamos falar mais à frente. Vamos aprender a ter paciência com o outro, vamos aprender a ter essa resiliência para a gente constituir tudo isso. No livro aqui, Joana, eu vou fazer a leitura desse pedacinho aqui que eu achei de muito... destaquei, né, que para mim de muita relevância e importância, quando ela diz o seguinte: quando a criança é capaz de liderar outras, prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde, nas diferentes áreas da existência, culminando muitas vezes no comando de povos e de nações. Então, imagine a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, de construir isso. Então, a partir dessa construção, dessa paz na infância, né, nós vamos moldar essas pessoas, nós vamos criar novos, né, líderes e daqui uns dias de povos e de nações.
E hoje a gente vive, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, são os dois exemplos assim fortíssimos que temos de líderes, né, de nações, e que estamos atravessando alguns problemas de paz, né, de entendimento, de posturas, justamente porque, né, não se cultivou nessas pessoas o movimento da paz, não aprenderam sobre paz. Então, na nossa realidade brasileira, temos aí a questão do armamento, né, da defesa do uso de armas. E aí, como é que vivemos numa situação dessa? Se tem paz com armas, não se tem paz com armas. Então, é todo esse investimento que a gente precisa já estar atento para o que está acontecendo agora, para que a gente ainda consiga reverter este quadro, educar as crianças de uma forma diferenciada, tanto em casa quanto na escola, para que a gente consiga realmente construir essa cultura da paz, né? Então, isso também, né? Joana também nos diz que a criança vem desse processo, a importância nesse processo aí para a criança da aprendizagem significativa, né? Ela aprender com significados, com sentidos, não é aquela mera repetição de repetir, de fazer aquilo que nem me pertence em alguns casos, né? Então, essa aprendizagem significativa, a gente vai expressar quando está adulto aquilo que eu aprendi justamente com essa retomada, com essa paciência, com esse ensinamento consistente, para que eu possa realmente ter aquilo em mim e eu possa reverberar depois no mundo já como adulta. Então, ela diz bem isso, aqui eu também grifei essa parte, eu vou ler aqui no livro. Joana diz para a gente o seguinte: delicadamente trabalhada pela paciência e sabedoria dos seus educadores. Então, né, que trabalho realmente contínuo, de todo dia, né, com delicadeza, delicadamente, com paciência e com sabedoria, né? Então, sendo assim, né, a paz é construída no sentimento do ser humano e jamais ela pode ser imposta. É essa ideia mesmo, né, de construção. Eu vou aceitar, eu vou me construir assim, eu vou viver paz, porque isso faz parte de mim. Eu aprendi paz. E não porque alguém chegou e me disse, fique em paz, vive em paz. Não acontece assim. As coisas, a educação do espírito, ela não se dá de fora para dentro apenas. Ela é muito em cima de dentro para fora, do que eu vou também querer, né? O que eu quero a partir de agora, como eu vou me colocar, né, no lugar, como eu vou me colocar no mundo, com as minhas experiências, com a minha vontade, com a minha perseverança nesse sentido, né? Por isso, a educação deve ter em mente a realização da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que o indivíduo se transforme em pacificador onde ele se encontre. Então, é toda essa construção, né? Eu preciso me tornar pacificadora, seja onde for, em que situação eu vou ser colocada. Não tem que chegar a hora de não mas isso eu consigo, isso eu não consigo. A gente não vai vivenciar esse processo de conseguir ou não conseguir. É como Joana nos diz, onde se encontre, seja onde for, né? A gente precisa ter essa educação voltada para a paz, para que eu me torne uma pessoa pacificadora. E assim, né? Isso acontece aonde? Na infância. Então, se a minha infância foi de uma educação pacificadora, onde eu aprendi isso, onde eu fui tratada com delicadeza e com paciência, eu vou conseguir também. Por isso, não ter um lar violento, por isso ter pessoas que também vivam essa cultura da paz, ajuda bastante na formação das crianças, né? Então, construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade. E o que é esse ser novo? O que é construir esse ser novo? É justamente pelos exemplos, como Jamile nos colocou,
né, o exemplo, a família que educa pelo exemplo, e com os novos hábitos também. Então a criança vai vendo aquilo ali, ela vai vivenciando aquilo e ela vai se adaptando àquilo ali, se moldando àquela realidade que, né, ela convive. Por isso que eu acho importante também nisso, ressaltar aqui, nesse processo dos hábitos, a nossa responsabilidade. Quando a gente decide ser pai, ser mãe, ser professor, professora, educador, de uma forma geral, a gente sente a necessidade da mudança. Então, se eu preciso ser exemplo, eu vou ter que mudar em mim alguns hábitos, eu vou ter que dar exemplo de coisas positivas, então eu preciso também me reformar. Então, se hoje eu sou um adulto que não vivenciei a cultura da paz na minha infância, que não fui criado num lar onde esse era o objetivo de me tornar uma pessoa pacificadora, e hoje eu sou um adulto que não consigo ainda lidar com as minhas emoções, com o meu equilíbrio, eu não tenho a paz em mim para que eu possa levar para o mundo também, vou ficar numa situação difícil para criar os filhos ou para educar essas outras crianças, né? Então eu tenho que fazer esse exercício de transformação, também me autoconhecer e buscar essa paz em mim para que eu possa também educar os meus filhos ou educar essas crianças que virão para mim no meu exercício do magistério, né? Então, é bem isso. Então, a paz doméstica, né, vai preceder a paz na sociedade. Então, a paz de casa, que eu aprendo em casa, ela vem antes, claro, dessa paz social. Porque depois, quando eu saio do meu lar e vou para a sociedade, eu tenho que também levar para a sociedade essa paz. E a criança hoje, mais cedo ainda do que no século passado, né, vai para a escola mais cedo. A criança agora com 1 ano, porque já tem essa rotina de creche, 1 ano, 2 anos, a educação infantil já mais cedo. Antes não, a criança ia para a escola até já alfabetizada. Então ela levava mais tempo de se inserir na sociedade. E hoje ela já se insere na sociedade, porque tanto a família quanto a escola são núcleos que fazem parte da vida da sociedade, da vida social. E quando ela sai daquele núcleo familiar, social familiar, e vai para o núcleo da escola, o social mais aberto, onde ela vai entrar em contato com outras crianças também, e aí mais um motivo para que a gente mantenha essa paz, né? Que ela aprenda a ir levar também a paz para o outro. Volto agora trazendo um outro ponto muito importante, que é da educação da criança. Dando continuidade às reflexões que Jaqueline trouxe para a gente, mas especificamente sobre um aspecto. Quando educamos a criança, geralmente olhamos para aquele corpo ainda pequeno, gracioso, mas precisamos, antes de olhar o corpo, lembrar que ali habita temporariamente um espírito imortal, com características específicas, com defeitos, com virtudes, e que a gente precisará identificar para fazer a melhor condução educativa dentro daquilo que nos for possível. Claro que a gente precisa lembrar que há um limite tanto para o educador quanto para aquela criança. Em verdade, o espírito, que é esse que nós precisamos enxergar e atingir no processo educativo dentro da ótica espiritualista e espírita que nós estamos trazendo aqui. Então, as manifestações que às vezes nós achamos como engraçadas, interessantes, bonitinhas naquela fase infantil, precisam ser orientadas para a aquisição de comportamentos que substituam aquelas características que já vão se manifestando. E às vezes a gente se encanta porque a gente vai vendo ali no corpo infantil algumas manifestações e vai se desobrigando da responsabilidade de fazer uma condução mais adequada, que é exemplificar, principalmente nessa fase, que é o que mais surte efeito, do que necessariamente as correções verbais ou as agressões físicas, que muitas vezes nos valemos no momento de impaciência, de irritação,
porque não dialogamos numa perspectiva espiritual. E não vamos aqui fazer julgamento, até porque muitas das vezes a educação que concedemos ao outro bebe muito da educação que recebemos. Então, às vezes fazemos defesas de que a pancada faz parte porque eu recebi e não tenho nenhum trauma. Mas a gente também precisa pensar que aquele outro é diferente. Ele pode ser mais sensível, ele pode já ter uma inclinação à revolta, e nesse sentido a agressividade vai incitar nele mais agressividade. A gente às vezes se leva pela ideia de que para determinadas características espirituais só a agressividade resolve, mas aí a gente volta para o exemplo de Jesus. Quando ele tem aquele momento no templo, ele não ataca as pessoas. Vamos lembrar que ele usa a sua ira, que é a ira divina, que não é a ira da raiva que a gente tem de esganar o outro, mas a ira de não aceitar que determinado comportamento e postura se instaure ou se mantenha. E ele ataca as coisas e os objetos, e não as pessoas exatamente. As pessoas ele concede o método pedagógico do exemplo. Quando ele considera os sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, ele se coloca como exemplo para que o outro siga. É o que a gente precisa fazer com as crianças. Claro que eu vou dialogar, que eu vou recomendar, que eu vou explicar, mas o exemplo é o que mais nesta fase de um crescimento a gente pode então identificar como mais eficaz para a educação da criança. E isso vai chegar num ponto efetivo que é da autenticidade. Quando a gente educa a criança, e muitas vezes esquecendo que ali tem um espírito milenar com diversas características, a gente indica ou diz o que ela deve fazer e esquece do exemplo em nós. Então a gente já vai moldando um caráter que no futuro poderá, dependendo do seu nível evolutivo, apresentar-se como hipócrita na sociedade. Porque ele então saberá o que pode ser feito e que deve ser feito, mas intimamente aquilo não corresponde a uma crença pessoal, porque ele aprendeu que há um discurso, mas que desse discurso não existe uma prática que o legitime. Então ele faz uma dissociação. Ele apresenta um comportamento satisfatório e que possivelmente a sociedade espere dele esse comportamento para que ele seja aceito, para que ele seja querido. E ele vai criando uma máscara social, aquele verniz que Divaldo tanto fala para a gente, mas que a sua essência não corresponde. Não é que propositadamente a gente faça isso, mas sem autoobservação, sem autoconhecimento, a gente às vezes nem se percebe, mas quer passar para o outro uma característica que a gente não possui. E o verdadeiro educador é aquele que leva o educando apenas no patamar que ele chegou. Então, você precisará, aí vem uma ideia de comprometimento com aquele espírito que trago para o seio familiar, antes mesmo de concebê-lo, eu preciso estabelecer um compromisso moral e espiritual de que irei compatibilizar o meu comportamento com aquilo que desejo para o outro. Trazer alguém ao mundo em uma perspectiva de comunhão com a divindade significa assumir um compromisso de ser cada vez melhor para educar melhor. Não é ser perfeito, mas é ser o melhor que eu possa ser nesse momento. Senão assim ninguém seria pai, ninguém seria educador, ninguém seria mãe, não é disso que se está falando. Mas é sempre buscar ser o melhor daquilo que já estamos hoje, que podemos alcançar num outro patamar, para não criarmos pessoas que no futuro terão uma atitude em total descompasso com aquilo que elas são e que fatalmente irão sofrer. Vão sofrer porque vão se auto-enganar,
vão lançar uma imagem que vão inclusive acreditar que é verdadeira e que não condiz com o seu mundo íntimo e que não vão conseguir ser pessoas autênticas. E quem não é autêntico não é feliz, não é pleno, porque não tem um diálogo consigo, é dissociado de sua própria essência. Vai fragmentar, vai enganar, vai se iludir e ainda vai achar que o mundo gira ao seu redor, ao criar uma imaginação de que sim, os seus interesses vão ser conquistados e atendidos a partir do fingimento daquilo que não se é. Aí, em algum momento, vai escolher uma profissão que vai se frustrar, mas é a que dá status e que é reconhecida no mundo. Vai buscar o dinheiro o tempo inteiro e a qualquer custo, porque não consegue entender que vocação diz respeito com o que me dá prazer e não com o que eu recebo ao final do mês. E aí a gente vai criando uma estrutura materialista de formação do caráter do outro e vai achar que como espíritas estamos cumprindo o nosso papel como orientadores no mundo familiar. E nesse mundo familiar que eu crio com um discurso espírita, mas com base formativa materialista, a gente vai encontrar fatalmente à frente algumas dificuldades que precisaremos dirimir. Então, para termos paz na família, para andarmos a par e passo com essa perspectiva espiritual, temos que antes, como pais, tios, cuidadores, responsáveis, pessoas que estão em creches, pessoas que são professores, vão precisar ter um investimento em mudança íntima e melhoria das suas potencialidades para de fato educar. Lembrar, como eu já reforcei no início, que família aqui não é só o núcleozinho fechado da minha casa. Jesus falou em família universal, com aquele grande exemplo na festa, lá nas bodas, quando Maria então procura por ele, alguém vem dizer a ele, sua mãe o chama e ele então, com a sua grande possibilidade pedagógica, então questiona: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai. Jesus ali deu um grande exemplo que parentesco é corporal, mas é também espiritual. Assim como explicou que família não é só aquele conjunto de pessoas que dividem o mesmo teto ou relações de afetividade e de ajuda. Família é toda a comunidade, é o universo que vai se irmanando numa relação de solidariedade e fraternidade, onde todo e qualquer, independente das características que apresente, é o próximo, é o meu irmão, que tenho, portanto, responsabilidade sobre ele. Eu fico observando o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que proteção e educação da criança é dever de todo o Estado, da família e da sociedade. Temos uma legislação não muito seguida pelo nosso nível evolutivo, vide a condição que as crianças têm de violência, de vulnerabilidade, de estar na rua trabalhando, sofrendo violências as mais diversas, mas ainda é a manifestação do nosso nível evolutivo. Mas a nossa legislação já nos permite antever, que também são influenciadas por espíritos mais elevados, o que é que nós precisamos fazer? Não é só com a minha criança, o meu filho, o meu sobrinho, com todas. Trazendo para uma perspectiva espiritual, eu sou responsável por todo aquele que se apresente diante de mim. Aí então, eu finalizo aqui a minha participação com vocês, que foi como sempre um grande prazer, e passo então para a Jaqueline, que finalizará o nosso encontro de hoje, tratando de como os educadores poderão colocar a sua função a serviço de uma educação em favor da paz. Um grande abraço e muita paz. Boa questão, Jamile. Como os educadores poderão colocar a sua função a serviço de uma educação a favor da paz? Joana de Ângeli nos diz que a função da escola é a instrução dos hábitos saudáveis através da conduta dos mestres. Então, destaco aqui hábitos saudáveis e conduta dos mestres. Isso é
para mim, de fundamental importância. Então, justamente eu ter meus hábitos saudáveis, que vão interferir na educação dessa criança, né? Eu ter a minha conduta também positiva, que também vai interferir nessa criança. Hoje as crianças vão para a escola cada vez mais cedo. Então, ali ó, elas já estão se constituindo também, aqui é um reforço dessa condição de hoje. Então, o professor, eu me coloco nessa condição porque sou professora, eu tenho essa responsabilidade com essa criança que chega para mim. Eu não posso dizer, não é meu filho, esse problema não é meu. É meu sim, porque ali naquele momento eu me coloco nesse lugar de ser a educadora, de transmitir também para ele essa instrução, né, seguida da minha boa conduta, seguida dos meus hábitos saudáveis, que ele vai perceber e vai também colocar, incorporar na sua vivência. Então, dentro dessa família universal, que é o que somos, né, estamos dentro da família universal, aquela criança é o meu irmão, aquele espírito que se coloca ali é um espírito como eu também. Então, tenho responsabilidade sim diante dele, não posso me apartar isso. Então, a responsabilidade dos pais em casa, com os seus exemplos, com os bons exemplos que vão educar, e o professor, a professora na escola, esse mestre também ali, com seus hábitos saudáveis e a sua boa conduta, para também estar interferindo na vida da criança. Ainda que a gente possa dizer que os pais são os mais nobres educadores. A gente não tira essa função dos pais, essa determinação que é dada para os pais. Mas nós também, professores, temos essa responsabilidade também nesse processo da formação dessa criança, né? De constituir isso aí, de ter a educação, a nossa proposta educativa, a nossa condição de professores também nessa formação dessa educação a favor da paz. Porque ser professor é um envoltório social, né, de encarnados que nos deram, né, a profissão de professor. Então, é essa capa que a gente usa porque estamos encarnados para desenvolver essa mesma função de educador que os pais têm, mas no campo social, no campo da sociedade. Então, os pais têm essa função de educar dentro de casa, aquela educação, né, das virtudes, dos valores, que vão para a escola, que se juntam às instruções, né, a educação da instrução, que é dada pelos professores, mas que também estão ali permeada por esses valores, pelos hábitos saudáveis e pela boa conduta. Então, é toda uma engrenagem, né, que precisa estar muito bem organizada, que vem da infância, passa pela juventude, chega no adulto, que sai da família e que vai para a escola. Tudo isso, né, fazendo parte, tudo instituições que fazem parte da grande família universal, dessa nossa responsabilidade que estamos aí. Joana nos diz uma coisa que destaco também com a questão dos hábitos. Os hábitos são uma segunda natureza em a natureza de cada qual. Então, eu tenho a minha natureza, os meus valores, o meu comportamento e tenho os hábitos que me acompanham. Então, se eu sou uma pessoa de hábitos saudáveis, eu vou também interferir naquela criança com hábitos saudáveis, a minha segunda natureza. Se eu sou uma pessoa com hábitos não saudáveis, eu vou também interferir naquela criança com os meus hábitos também não saudáveis. Então aí a gente vê essas grandes falas, né, que a gente tem no nosso cotidiano de dizer, ela é igual ao pai, essa criança, essa menina, esse menino é igual ao pai, é igualzinho à mãe. Faz as mesmas coisas, tem a mesma natureza, né? A gente faz isso aí. Então, eu posso dizer que isso eu estou dizendo o quê? Ela tem os mesmos hábitos da mãe, ela tem os mesmos hábitos do pai. Porque isso foi o quê? Isso foi incorporado, isso foi seguido por um exemplo que foi dado. Então, né, a família dá o exemplo e a criança segue. A escola, o professor também, né, traz esses exemplos nos seus hábitos e na sua conduta, para que ali também esteja presente, né? Como nos disse Jamile, né, quando ela falou da educação pelo exemplo lá. Então, a gente tem que estar atento a tudo.
A função de pai, de mãe, quando a gente resolve, né, constituir uma família, ou quando a gente resolve ser professor, ser um educador, uma educadora, ser esse mestre, a gente também tem que se rever e pensar isso. Eu estou preparado? Né? Eu sou saudável nos meus hábitos? Eu tenho uma conduta que realmente seja uma conduta interessante para que outros sigam, né? No campo dos valores, no campo do meu desenvolvimento pessoal, no campo do meu autoconhecimento. Então eu preciso me autoconhecer, né? Saber quem eu sou, para saber como isso vai reverberar nesse outro ser. Porque eu não posso trazer um ser para colocá-lo numa situação complicada. Já pensou uma pessoa que está precisando evoluir, que está precisando crescer, está precisando domar suas inclinações? Ele vem para um lar onde isso vai ser explorado de forma a agravar a sua situação? Não, ele tem que vir para um lar que ele seja explorado a melhorar cada vez mais. Então eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que me melhorar, eu tenho que ver assim, não, fazer meu autoconhecimento e dizer, não, eu quero ser mãe, quero ser pai, quero ter uma família, mas eu preciso também melhorar isso aqui para que isso sirva de exemplo para os meus filhos. Eu quero ser professora, eu quero ser educadora, mas eu preciso melhorar isso aqui, porque eu vou também interferir na vivência dessa criança que chega para mim como meu aprendiz. Então, tudo isso, a gente tem que estar atento e fazer as suas mudanças, fazer essa transformação em si, para que a gente tenha e consiga atingir essa paz. Então, se essa criança tem essa paz no lar, tem essa educação no lar, na família para a paz, e ela vai para a escola, leva essas características, né, desses exemplos dessa educação já ali nela, e lá ela entra em contato também com um professor, com uma professora que também tem isso, né? Então que funde esse processo aí, né, entre o que se aprende em casa e o que se vai junto com a instrução científica, com a instrução do saber, juntar também esse valor, essa educação de valor, do exemplo, dos bons hábitos, né, de uma conduta positiva. Que formação de adulto nós vamos ter na sociedade mais tarde, para justamente ele conseguir fazer essa sociedade da paz, que é o que a gente tanto precisa. Então é uma engrenagem onde os pontos e tudo vem se ligando para desaguar naquilo ali. Desaguar em quê? Né? O que é que Joana nos diz? Que nós vamos, a tentativa de sermos o quê? Tentativa para ter êxito, sermos o quê? O pacificador. Né? Então, a gente encontre esse momento de sermos pacificadores em tudo, né? Que beleza! Então, os educadores são responsáveis pelas expressões da paz ou das guerras que venham a acontecer, né? Joana também reforça isso aqui. Então, tanto pela paz quanto para a guerra. Ensinamos isso, né? E vivemos hoje um contexto social bastante complicado, mais voltado para a guerra, né, pela nossa governança, do que para a paz. E não é só uma questão isolada de país, de Brasil, é uma questão mundial. O mundo está precisando vivenciar paz, então educar paz, porque hoje estamos totalmente deseducados para a paz. Estamos nessa guerra, né, que ela se manifesta de todas as formas, seja na violência física, seja na violência verbal, nas discriminações, né, de todas as formas, né, contra a mulher, contra negro, contra índio, contra homossexuais. Estamos em guerras, tanto as guerras armadas, também como as guerras, né, armadas dessa questão também desafiadora do preconceito. Então, sendo assim, né, Joana também nos diz que os educadores trabalharão sempre em favor da paz. É uma obrigação nossa. Tanto os educadores, né, da família, os pais, quanto principalmente agora que é o que eu estou mais focada aqui em dizer como é que essa educação muda, o professor, a professora, é obrigação trabalhar sempre em favor da paz.
né, da paz interna, que vai reverberar nesse externo, que vai nos trazer uma paz social. E assim, Joana, né, nos faz uma convocação, e eu vou trazer aqui para vocês essa convocação de Joana, que está no capítulo, né, do livro. Todos os cidadãos devem unir-se em favor do ideal comum, que é o da educação. Então, é pela educação. A gente diz, a gente já usa essa frase, né, como um clichê, mas não é um clichê. Eu quero usá-la realmente para me conscientizar de que toda mudança, toda a transformação é a partir da educação. Essa educação que começa desde a infância, onde ela tem ali, ó, a sua consistência na infância e que ela vai se aprimorando a partir, né, do crescimento, da evolução do ser. Então, eu vou repetir. Todos os cidadãos devem unir-se em favor do ideal comum, que é a educação, né? E para fechar aqui nossa conversa, vou trazer mais um pedacinho desse ensino de Joana, onde ela nos diz que jamais haverá uma sociedade feliz se não for cuidado o ministério sublime da educação integral, aquela que acompanha o espírito na sua complexidade e nas suas necessidades evolutivas. Então, é a junção entre as minhas necessidades de espírito com a minha junção de matéria encarnada, né? Dentro disso aí, nessa constituição que estamos aqui de encarnados, uma educação integral do ser, onde eu vou levar em consideração o corpo, o espírito, o físico, o biológico, o mental, o psicológico, toda essa integralidade, essa complexidade do ser, para que a gente consiga evoluir. Muito obrigada, muita paz em nossos corações.